E hoje nós vamos falar, entre um dos assuntos aqui do nosso programa, sobre o corte de repasses para as universidades e institutos federais de todo o Brasil. Foi anunciado na semana passada pelo MEC o corte de 30% para os institutos federais e as universidades de todo o Brasil. E a gente vai saber agora no que isso impacta diretamente na sua vida. Afinal de contas, é uma medida que vai acarretar problemas, com certeza, para toda a população, inclusive no setor econômico. E nós convidamos e recebemos aqui no estúdio hoje Sandra Kelly, que é diretora do SERES de Caicó, diretora da UFRN Campus de Caicó, e que vai falar sobre esse assunto, inclusive como está sendo feita uma mobilização para tentar reverter essa medida. Sandra, bem-vinda ao nosso programa, obrigada por ter aceito o nosso convite e fica à vontade para a gente conseguir convencer as pessoas e até conseguir mais aliados para mudar esse quadro, na verdade, não é isso, Sandra? Bem-vinda. Isso mesmo. Muito obrigada pela oportunidade de me dirigir ao público, né, para explicar o que é que acontece nas universidades federais, o que é que nós fazemos na universidade e qual é o impacto que essa medida tem nas nossas vidas cotidianas. Sandra, como é que vocês receberam essa notícia desse corte pelo MEC dos repasses, 30% dos repasses? Recebemos com surpresa, uma desagradável surpresa, porque nós temos o nosso orçamento definido em lei. Essa lei foi votada no início do ano, a lei orçamentária anual, e nós estávamos preparados e executando o orçamento de acordo com o que estava estabelecido na lei. Então, depois de 4 meses de execução orçamentária, nós sabemos que haverá um corte, houve um corte de 30%, isso impacta bastante. Você imagine a mudança no orçamento familiar se você tira quase 1/3 do orçamento, com a família já executando o seu orçamento. Então, é mais ou menos isso que aconteceu com as universidades, com os institutos técnicos federais, que receberam essa medida com muita surpresa e têm realizado um esforço muito grande para revertê-la, né? Conversando com pessoas, conversando com a bancada federal, senadores, deputados, argumentando em favor da universidade e argumentando nas consequências acerca dessa medida. Hoje mesmo vocês tiveram uma reunião, um encontro, né, em Natal, na capital do estado, com alguns deputados e até senadores, para que criamos forças, né, nesse corpo para que haja uma medida para que barre esse repasse, esse corte do repasse de 30%. Isso mesmo. Hoje pela manhã, lá no auditório, me perdoe, no colegiado, na sala de colegiado de curso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estavam reunidos os reitores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal do Semiárido e também do Instituto Técnico de Educação, no sentido de mobilizar políticos, a bancada federal do Rio Grande do Norte, senadores e deputados, para apresentar dados dessa universidade, para apresentar o que nós realizamos no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão, da inovação tecnológica, para apresentar dados acerca da qualidade do que nós realizamos, das pessoas que estão envolvidas nessa tarefa, na quantidade de alunos que nós atendemos nessas instituições, para que pudéssemos ter um conjunto de argumentos muito bons para que esses deputados, esses senadores, nos defendessem perante o governo federal. Isso não devia nem ser necessário acontecer, não é, Sandra? Afinal de contas, todos sabem os bens que as universidades realizam, é sabido por toda a população, os benefícios que as universidades e os institutos federais trazem para a população. Mas falando sobre esses benefícios, você como diretora do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Caicó, poderia destacar quais são os pontos que vocês produzem, por exemplo, hoje em dia? Claro. Veja, nós produzimos inicialmente, nós oferecemos cursos de graduação que envolvem a formação de professores, mas também nós formamos pessoas na área de direito, na área de sistemas de informações, na área de contabilidade, na área de administração, na área de turismo, isso falando apenas de Caicó e Currais Novos, que são os municípios que compreendem os SERES, né? Há mais de 40 anos realizamos esse trabalho, então é pouco provável que não haja uma instituição aqui na nossa região, talvez até uma família, que não tenha uma pessoa que tenha se formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O campus aqui de Caicó, bem como de Currais Novos, ainda tem polos de educação à distância, cedia polos de educação à distância, que oportuniza que outras pessoas que não podem participar do ensino presencial possam frequentar a universidade.
Nós temos aqui também em Caicó a Escola Multicampo de Ciências Médicas, que também está presente em Currais Novos e em Santa Cruz. E nós temos também oferecido cursos em nível de pós-graduação, inclusive com 4 programas de mestrado. Não é? Isso só falando da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Se pudéssemos falar também do Instituto Técnico Federal do Rio Grande do Norte, do IFRN, nós iríamos ver também a capacidade incrível de polaridade desse instituto no interior do Rio Grande do Norte, aqui em Caicó e outras cidades do Seridó, ajudando na formação profissional, ajudando no desenvolvimento da nossa região. Ô Sandra, qual foi o argumento usado pelo MEC ao anunciar essa medida? Olha, houve inicialmente um argumento ligado a, vamos dizer assim, uma melhor distribuição de recursos, como se a educação básica não tivesse recursos suficientes, mas a gente não acredita nesses argumentos, sabe? Como eu disse anteriormente, há uma lei que aprova o nosso orçamento, não houve diminuição na arrecadação que justificasse a mudança desse orçamento. Não há uma razão técnica que justifique a mudança de orçamento. Nós acreditamos muito mais em razões políticas. As universidades, os institutos técnicos de educação são grandes centros de formação de pessoas, de formação de profissionais em linhas gerais. Não é? E em todos os lugares do mundo, quando a gente pensa em desenvolvimento, nós sempre pensamos em educação. E nos preocupa termos agora uma posição completamente distante disso, né? Diferenciada disso. Como um país, uma região, uma cidade se desenvolve sem educação. Sem educação nesse nível, em nível universitário, em nível profissional, em nível técnico. Então, o que nós fazemos há 60 anos, especialmente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte há 61 anos, é a formação técnica, a formação profissional, a formação humanística. E nos preocupa muito nós termos agora esse impacto no nosso orçamento, que poderá inviabilizar rotinas da universidade e, com isso, inviabilizar o ensino que nós prestamos, inviabilizar a extensão, inviabilizar a pesquisa. O secretário de Educação, ao anunciar o corte, após esse primeiro ponto de vista dele, que seria para um repasse melhor para a educação básica, logo depois ele deu alguns pronunciamentos, dizendo que as universidades federais e os institutos deveriam estar com dinheiro de sobra para fazer balbúrdia e para fazer eventos contrários ao governo. Após esse comentário, você acredita que essa decisão do corte de repasse, de 30% do corte de repasse para as universidades, seria uma retaliação contra as universidades e os institutos? Olha, eu posso afirmar a você que todas as ações das universidades, elas são bastante vigiadas, não é? Nós temos um olho muito próximo de controles externos e controles internos que não permite que a universidade se distancie dos seus objetivos. Então, se eventualmente há incidentes na universidade, eles são investigados, há procedimentos acadêmicos, administrativos que são colocados em prática. Então, esse argumento não tem sentido para a gente, né? As universidades, como outras instituições, elas passam por análise, passam por avaliações externas, avaliações internas, que permitem que os recursos públicos sejam bem utilizados e sejam utilizados para atendimento das suas finalidades, que é o ensino, que é a pesquisa, que é a inovação. Então, informações como essa que o ministro repassou são estranhas para a gente, são completamente estranhas. Há, sim, movimentações que são comuns no Estado democrático, as pessoas não estão satisfeitas e se manifestam contra certas atitudes, que isso é muito saudável dentro de uma democracia, né? Que as pessoas possam expressar suas opiniões. Mas isso não significa dizer que há balbúrdia na universidade, que há confusão, que há conflito. Não, isso não é verdade, né? O que é verdade é que nós produzimos cursos de excelente qualidade, que formamos profissionais de excelente qualidade, que temos o corpo docente mais qualificado. Isso é verdade. Ô Sandra, como é que vai ser afetado a população caicoense, seridoense, a população brasileira, mas falando aqui sobre a nossa região, caso esse repasse seja efetivado, esse corte, na verdade, do repasse seja efetivado, quais serão as medidas que acontecerão aqui na cidade? Olha, a Universidade Federal está presente em todos os estados brasileiros, em mais de 300 cidades, como é o caso aqui de Caicó, como é o caso de Currais Novos. Em Caicó, nós estamos presentes há mais de 45 anos, formando profissionais. Como eu disse anteriormente, é pouco provável que não haja uma família em Caicó que não tenha alguém que tenha sido formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isso significa dizer que essa pessoa ganhou qualificação, que ela pode ascender socialmente porque tem uma profissão, porque ela se qualificou mais e se especializou.
Então, nós temos um impacto direto em relação a essa formação que pode ser prejudicada, porque, embora o corte de recursos esteja concentrado no que a gente chama de custeio, são aquelas ações que dão suporte às atividades da universidade, mas são elas mesmas que fazem com que a universidade funcione. Há muito tempo, a universidade não tem concurso para certas áreas, e essas áreas são cobertas por servidores terceirizados. É o caso da segurança, é o caso da limpeza. Você imagina o patrimônio que a universidade tem, ter que, por exemplo, conviver com a falta de vigilantes, ou conviver com menos pessoas trabalhando na limpeza, na organização da universidade, né? Menos motoristas guiando os nossos automóveis. Há um impacto muito grande na organização da universidade, e mais do que isso, é um impacto na economia da região, na economia da cidade. Porque, você imagine, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem cerca de 1.545 pessoas profissionais terceirizados, funcionários terceirizados. Se nós não tivermos esses profissionais conosco, há um impacto nas nossas atividades e, além disso, um impacto na economia. São mais de 1.500 pessoas desempregadas. Então, e os alunos também sofreriam com isso, afinal de contas, o serviço ficaria defasado. Já é defasado, né, com algumas áreas descobertas, como você mesmo já citou, que são cobertas aí pelo serviço terceirizado, e ao ser cortado, então, essas áreas, o serviço ficaria defasado. Isso mesmo. Além disso, nós temos outros contratos muito grandes da universidade, contratos para manutenção, ou para o fornecimento de energia elétrica, para o fornecimento de água, grandes contratos que a universidade trabalha, combustível, manutenção de veículos, passagens aéreas, são grandes contratos. A universidade vamos dizer que é uma grande empresa, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é uma instituição muito robusta, que movimenta muitos setores da universidade, da sociedade, para que ela funcione. Então, o impacto nesse orçamento, o impacto em nosso orçamento, agora em maio, pode inviabilizar muitos desses contratos ou pode provocar um processo de demissão. Por isso que nós estamos trabalhando para reversão, para reverter esse quadro. E falando sobre essa reversão, quais são as atitudes que as universidades estão tomando, que vocês estão tomando, para tentar reverter essa situação? Existe uma ação política em curso, não é? Hoje nós tivemos um momento muito importante quando reunimos representantes dessas instituições federais aqui no Rio Grande do Norte, junto a senadores e a deputados, para que nós pudéssemos argumentar, pudéssemos mostrar os nossos números, mostrar o que nós fazemos, o que fazemos com qualidade, com pessoas qualificadas. A produção científica das universidades federais e dos institutos técnicos é a maior do Brasil. Nós produzimos o melhor ensino, a melhor pesquisa, de uma forma gratuita, disponível para a população brasileira, para a população do Rio Grande do Norte. É preciso que se diga que as universidades federais, especialmente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela é dirigida para populações mais carentes. A grande maioria do nosso aluno é um aluno que vem de famílias carentes. Então, isso coloca, ou seja, o corte coloca em risco também essa possibilidade do aluno da população pobre, acessar o ensino universitário. Isso talvez seja o aspecto mais importante que está por trás desse corte. E agora, dia 15, Sandra, haverá uma paralisação em todo o Brasil, nas instituições federais, nas UFs também, e essa também já é um cutucão também lá para o governo, né? Você acha que vai surtir efeito? Sim, vai surtir efeito, porque as pessoas estarão na rua, as pessoas estarão debatendo, dando os seus depoimentos e mostrando a importância das universidades federais. A minha vida mudou com a Universidade Federal. Eu sou uma pessoa, filha de caminhoneiros, de uma dona de casa, morando no bairro Barra Nova, na rua André Salles. Fiz escola pública, toda a minha formação é em escola pública, e a minha perspectiva de vida mudou no momento que eu ingressei na Universidade Federal. Ingressei na universidade, pude fazer um curso de graduação, pude me profissionalizar, me tornei uma professora de geografia. Isso mudou a minha vida. E a minha história é repetida milhares de vezes, por milhares de pessoas no estado, aqui em Caicó. Então, a gente está argumentando também em favor disso, ou sobre isso, mostrando como a universidade muda a vida das pessoas, como essa profissionalização, essa formação muda a vida das pessoas. Ainda falando que a universidade ela é gratuita, ela é completamente gratuita e é uma instituição de qualidade. Então, nós não queremos a população privada
dessa formação, privada desse serviço, privada da universidade, privada do conhecimento, né? Nós não podemos imaginar uma sociedade sem universidades. Ô Sandra, analisando os acontecimentos do Brasil nesses últimos meses, nessa última semana, ou melhor, após esse anúncio, né? A gente pode dizer que essa decisão do governo federal é mais uma decisão política do que técnica? Nós estamos trabalhando para dar razões técnicas para que seja revertida a situação, né? Como eu falei anteriormente, todos esses argumentos que nós temos pesquisado e apresentado, nós estamos apresentando razões técnicas para que o orçamento seja mantido como ele está. Nós nos preparamos para executar um ano, né? Nós precisamos trabalhar com planejamento. A cada dia, quanto mais a gente planeja, mais a gente executa bem. Nós planejamos para executar um orçamento X, e esse orçamento é X menos 30%. Para o pessoal que está em casa entender, seria você programar-se para fazer alguma obra com R$ 1.000 e na hora do vamos ver só receber 700. 700 não paga 1.000. E mais do que isso, né? Você já começou a gastar, porque nós já estamos em maio. Então, você tinha um orçamento de R$ 1.000 para fazer a reforma da sua casa, começou a fazer pensando que você tinha R$ 1.000, e quando chega no mês de maio, a agência diz, olha, o banco diz, não tem mais R$ 1.000. Só tem 700. Só tem 700. Então, você a tem conta que reduzir. não fecha. A conta não fecha. O orçamento do SERES, por exemplo, é R$ 1,5 milhão. O orçamento que nós temos para dar funcionamento ao centro, né? Claro que aí não estão incluídos os salários de professores, né? É um orçamento ligado, principalmente o que a gente chama de despesas de custeio. Desse R$ 1,5 milhão, 30% é R$ 450 mil. Quer dizer, nós temos foi retirado do orçamento R$ 450 mil. Da universidade como um todo, cerca de R$ 60 milhões. Então, precisa fechar essa conta. Precisa fechar essa conta. A gente está insistindo, né, nessa argumentação, nos argumentos técnicos e também políticos, em favor da educação pública, em favor da educação de qualidade, e, ao mesmo tempo, né, também nos preparando para o pior, né? A gente tem nos organizado em duas frentes. Nessa frente que nós temos certeza que teremos sucesso, porque é um consenso, pelo menos todos os deputados e senadores que estavam conosco nessa manhã, eles compreendem com facilidade. São, inclusive, ex-alunos das nossas instituições. Qual a importância de uma universidade numa sociedade? Eu acho que não é muito difícil a gente argumentar isso em favor da educação. E, além disso, trazendo os argumentos, os dados dos cursos, da abrangência. O Rio Grande do Norte, por exemplo, tem cerca de 120 mil alunos universitários. Parte deles está na iniciativa privada e parte na iniciativa pública, né, nas instituições públicas. E nós, reunindo essas instituições públicas, temos apresentado o sucesso que é o ensino público brasileiro e o ensino público no Rio Grande do Norte. Sandra, quero desejar sucesso, né, para essa frente que está se organizando para que esse corte seja suspenso e que dê tudo certo, né? Afinal de contas, as nossas famílias, seridoenses principalmente, precisam muito que a universidade continue funcionando com qualidade, com excelência, como tem sido nesses 40 anos do SERES, né, e desses 61 anos da UFRN. Então, sucesso para vocês, e eu queria que você deixasse uma mensagem no final, mobilizando a população também para abraçar a causa, porque, afinal de contas, com todos os motivos que foram citados aqui, toda a população perde com isso, inclusive a economia, caso haja as demissões dos cargos terceirizados das universidades. Bem, nós convocamos todas as pessoas, né, para nos ajudar nesse ato. Nenhuma nação, nenhuma sociedade se desenvolveu sem educação. E nós estamos em risco em relação a um nível de educação muito especializado, que é a educação universitária. É a educação que possibilita que as pessoas melhorem suas vidas, né, em vários âmbitos, em várias áreas de atuação. Então, nós gostaríamos de convidar a população para estar conosco nesse dia 15, nos acompanhando, tendo atenção aos dados que estão sendo divulgados, porque há muitas mentiras também sendo divulgadas, né, a respeito das universidades federais, dos institutos técnicos. E uma oportunidade como essa, nós agradecemos muito, porque, dado o alcance do trabalho que vocês realizam, muitas pessoas podem nos ouvir e podem se informar acerca do que nós realizamos. Por isso, nosso agradecimento. Obrigada, Sandra Kelly. Sucesso. Um abraço para todos que fazem o SERES de Caicó. E para você que nos assiste aqui no nosso canal 175 TV a cabo,